a mensagem de hoje, o que os filhos esperam dos pais. O texto, Colossenses 3:21, é o mesmo da pregação anterior. Repitam comigo: filhos, obedecei os vossos pais, porque isto agrada ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não desanimem. Gente, vamos falar um negócio abertamente para ajudar. Não estou apertando o torniquete, estou ajudando você. Se tem muitos filhos problemas, se tem muitos filhos que a causa da dor de cabeça dos pais, aqui para nós, tem muitos pais insuficientes, muitos pais irritantes, e que os filhos ficam desanimados. Se o problema fossem apenas os filhos, a Bíblia não falaria também para os pais, e a Bíblia fala para os dois: filho, obedecei os vossos pais, ouça os conselhos, dialogue com eles. Mas aqui tem um conselho para os pais: pais, não sejam chatos, não sejam irritantes, não sejam motivadores negativos dos nossos filhos. Há pais que motivam os filhos a perder, são motivadores negativamente falando, quer dizer, não motivam para a vitória, mas para a derrota. Aqui, para ficar fácil para os pais guardarem, se você guardar isso, já é metade do caminho resolvido. E todas as vezes que você for se relacionar com seus filhos, pense no PEC. Qual que é a sigla? PEC. P-E-C. Qual é a sigla? Para guardar do seu lado assim, ó. O que está faltando na sua casa é colocar em prática o PEC. Fala aí. Se você coloca o PEC em prática, melhora. O que é PEC? Proteção, repita. Educação, correção. O filho pode não pedir, mas ele precisa disso. Mas como o senhor sabe que ele precisa? Porque ninguém nasce sabendo. Você nasceu, meu irmão, nós nascemos careca, pelados e banguelo. O que vier além disso já é lucro, não é verdade? Nós nascemos, nem falar sabia, nem andar sabia. Tudo nós vamos recebendo dos nossos pais. Eles são os nossos primeiros educadores. Escute isso aqui: quem educa filho é pai e mãe, não é escola. Escola escolariza, quem educa é pai e mãe. Cultura livresca se aprende na escola. Valores se aprendem com os pais. Então, primeira coisa que os filhos querem: se sentir protegidos. Qual que é a outra palavra para a proteção? Amor. Quem ama, protege. Qual que é a segunda palavra para o amor? Quem ama, educa. Terceiro, qual é a terceira palavra para amor? Quem ama, corrige. Por que nós precisamos de proteção, educação e correção? Porque nós não nascemos sabendo disso. Quando nós falamos assim, e é uma verdade: que menino birrento, que menino você não fala, pensa, que menino antipático, que criança sem educação. Na verdade, nós estamos atestando algo que confere a realidade. A criança, ela é espelho do que recebe dos pais, ou do que não recebe dos pais. Muitos pais abriram mão de serem educadores e se tornaram espectadores. Eles ficam assim para o filho, ó.
Vamos ver o que vai dar. Se você quiser, não precisa nem ver, eu te conto o que vai dar. Não vai dar coisa boa. Porque quando é pequenininho, é uma beleza. Aí dá birra, bate o pé, eu quero agora, que gracinha. Essa criança é de opinião, viu? Ela é de opinião. Quando ela quer um negócio, ela quer. E isso é criança, de 3, 4, 7 anos. Você vai ver, meu filho, quando tiver 14, 17, 20, aí aquele bichinho tão bonitinho se transforma numa tragédia, estragando a convivência de toda a família, porque a criança não teve proteção, educação e correção. Eu vou abordar aqui sobre isso um texto bíblico que é do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. O restante é só desdobramento disso, da proteção, educação e correção. Vou falar de Eli, não vou me estender mais do que 5 minutos. Eli era um pai. Quem era o pai? Eli. Ele tinha 2 filhos. Qual era o nome? Pode pôr o nome nos seus filhos quando você tiver. Um se chama Ofni, o outro Finéias. 1 Samuel 2, 22. Eli era velho, idoso, e sabia tudo o que faziam seus filhos com os israelitas. Como eles dormiam com as mulheres que estavam a serviço à entrada da tenda da reunião. Resumindo o texto, essas mulheres eram consagradas ao Senhor. Ofni e Finéias iam lá para o templo, ficavam sapecando iaiá com essas piriguetes sagradas, e o pai sabia, o pai tinha que falar: olha, meu filho, se você quer fazer essas coisas, você não vai ficar pegando essas mulheres do templo, essas mulheres são dedicadas ao serviço, você está errado e elas estão erradas. O pai sabia de tudo, mas ele não corrigia, ele não educava, ele não protegia. Eli tinha 2 filhos que profanavam o templo. Consequência, capítulo 2, versículo 34. O que vai acontecer a teus filhos, Ofni e Finéias, será para ti um sinal: morrerão ambos no mesmo dia. Gente, eu não estou falando de todos os pais, mas nós teríamos menos violência, menos assalto, menos vandalismo, menos droga, se os pais dessem proteção, educação e correção para os seus filhos. A palavra foi dada a Eli: por que você não fala e não corrige, os 2 vão morrer no mesmo dia. Foi um alerta para Eli. Eli deveria ter tomado atitude. Eli tinha um erro que os pais cometem: passividade. Pelo amor de Deus, tem pai e mãe que fala isso, é uma vergonha, gente. Merece um troféu de insuficiência familiar. Ah, eu não dou conta dele. Há uma frase que dói o ouvido, mas é verdadeira: quem pariu que cuide. Se você deu à luz e se você não dá conta dele, quem é que vai dar? Atitude de Eli: ao invés de corrigir os filhos, vamos ver no que vai dar. Capítulo 3, versículo 13. Anunciei-lhe que eu condenaria para sempre sua família, por causa dos crimes que ele sabia que seus filhos cometiam, e ele não os corrigiu. Cumprimento. Capítulo 4, 10 a 11. Começaram a luta e Israel foi derrotado, fugindo cada um para sua tenda. Houve um espantoso massacre.
tendo caído de Israel 30.000 homens, a arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Agora eu quero perguntar, e você responda: por que os filhos de Eli morreram? Porque Eli não os corrigiu enquanto havia tempo. Você lê na Bíblia, no capítulo 4, 18, aquele corre, aquela gritaria. Eli pergunta: o que está acontecendo? Eles vão responder: houve uma guerra, houve um massacre, os israelitas perderam, roubaram a arca e os seus 2 filhos morreram. Se cumpriu a profecia. A Bíblia diz: ao ouvir mencionar a arca de Deus, Eli caiu da sua cadeira para trás. Era gordo, né? Não tem nada contra os gordos não, mas ele era. Do lado da porta, fraturou o crânio e morreu, pois além de ser velho, era obeso. Isso é que eu chamo de família tragédia. Morreram os 2 filhos, o pai, quando ouve a notícia, assusta, cai para trás, bate a cabeça no chão, além de velho é gordo, o velho vai e morre também. A pergunta é: por que Ofni, Finéias e Eli morreram todos? Por um motivo: onde não existe a correção, existe a punição. Eli poderia estar vivo com os 2 filhos, se ele os tivesse corrigido. Eli foi passivo: eu não quero entrar em atrito, eu não sei como corrigir, eles são muito nervosinhos. O final da história é uma tragédia. 1 Timóteo 3,4: saiba governar bem a casa, eduque seus filhos na obediência e na disciplina, com amor, com amor. O amor protege, o amor educa, o amor corrige. Meus irmãos, quais são as 9, melhor dizendo, coisas que os filhos esperam dos pais, que é um desdobramento da proteção, educação e correção? PEC, você guardou o PEC aí? O que é PEC? Essas 3 resumem tudo numa palavra: amor. Quem ama protege, quem ama educa, quem ama corrige. Então vamos lá rapidamente. Primeiro, o que os pais esperam dos filhos? Ou melhor, o que os filhos esperam dos pais? Repita alto: primeiro, que não me jogue fora. Repita alto. Você está rindo? Então assista jornal. Porque tem muito pai e mãe que na hora de virar o olho, eles adoram, mas na hora de assumir a cria, eles não querem. Aí joga a criança fora. É criança na lagoa, joga a criança pro leitão, joga a criança numa caçamba de carro. E isso antes, até antes, o povo tinha mais coração. Quando a mãe tinha uma criança, ela não queria criança, o que a mãe fazia? A mãe colocava ela no cestinho, colocava na porta de um orfanato ou de uma família bastarda. Até abandonar a criança, o povo antigo tinha mais classe. Pai e mãe é horizonte emocional. Se aquele que você espera que te proteja, que te eduque e te corrija, é aquele que te joga fora, a pessoa tem um grande trauma na vida. E demoram tempos para ela ser tratada, para ela aprender a descobrir dentro de si os sentimentos que não vieram dos pais e que deviam vir dos pais. Segundo, os filhos esperam compreensão dos pais. O que os filhos esperam? Não apenas tolerância ou paciência, desejam ser entendidos. Agora os filhos
vão me ajudar aqui. Não se entende a cabeça do outro se não sabem conversar. O pai e a mãe têm que escutar. Os filhos têm que falar. Os filhos falaram, escutem, os pais vão conversar. É conversando que se chega a uma conclusão. Há famílias que não sabem conversar. O filho bate a porta, a filha chuta o gato, o pai mete o pau no cachorro, é palavrão. Quando que uma família dessa vai se entender? Eles não sabem conversar. São pessoas despreparadas ao diálogo. Terceiro, o que os filhos esperam dos pais? Repita alto: tempo. Como que escreve amor? Amor se escreve T-E-M-P-O. Quem ama tem tempo. Se você não tem tempo, os filhos querem tempo dos pais. Mas é um tempo de qualidade. Um tempo, às vezes, de estar ali, uma brincadeira. Tem pais e filhos que nunca brincaram juntos. Hoje, cara de 18 anos, mulher de 20 anos, nunca saiu para brincar com os pais. Nunca correu atrás de uma pipa. Brinquem com seus filhos enquanto crianças são. E se já são adultos, arruma alguma coisa para vocês saírem juntos, fazerem juntos, realizarem juntos. Quarto, os filhos esperam que os pais comecem um dia de maneira positiva. Às vezes você já viu isso. Tem muitos pais que começam o dia de maneira negativa. Os filhos chegam para tomar o café da manhã, quando tem café da manhã, já é cobrança, desenterrando de fundo de ontem, querendo... gente, comece o dia de maneira positiva. Não concentrem apenas no negativo. O cara tira nota azul, tudo que é da bimestre. Uma nota vermelha é o fim do mundo. Mas ele nunca foi elogiado pelas notas azuis. Por que os pais só pegam o negativo e não o positivo? Quer um exemplo? Quem tem criança, está lá na sua casa, tanto de coleguinha, aí está aquele silêncio. O que a mãe fala? Amor, olha o que está acontecendo, eles estão aprontando alguma coisa, estão muito quietos. Parece que os pais se interessam para os filhos porque eles estão aprontando alguma coisa. Por que procura os filhos para ver que está fazendo coisa errada? Credibilidade, confiança, qualidade. Sexto, os filhos esperam dos pais respeito. O que é respeito entre pais e filhos e pais? Você que é pai e mãe, olhar para o seu filho e pensar assim: não sou eu. Tem gosto diferente, tem gênio diferente, gosta do que eu não gosto, faz o que eu não faço. Eu tenho que aprender a respeitar com amor, proteger, educar, corrigir e respeitar, né? Tem filho que parece fantoche do pai. Sétimo, que os pais se alegrem com as alegrias do filho. Pode ser uma coisa boba. Inaugurou não sei aonde aqui uma pista de skate. O menininho com os colegas fazia skate, rodopiava o skate, descia, ia no cano, tanta coisa. Os colegas começaram a falar: nossa, é o cara, você é o cara. Ele foi e levou o pai, para o pai ver. Aí o pai ficou lá. Aí o menino chegou com ele e falou: e aí, pai? O pai falou com ele: mas que babaquice que é essa? Não dá, né, gente? Ou seja, o pai não gosta, mas ele tinha que ficar alegre, porque é a alegria do filho. Quem ama se alegra com a alegria do outro. Ensina o filho a importância do trabalho, a importância de ganhar o pão, a importância da economia, a importância de fazer uma previdência privada, a importância de ter um plano de saúde, a importância de não gastar mais do que ganha. Eu conheço pais que falam com os filhos: o que eu ganho, eu meto pau. Não dá, meu irmão. Você está educando o seu filho para ser um medíocre financeiramente a vida toda. Trabalha e não tem nada.
Reta final, 10 erros mais comuns dos pais. Eu vou dizer e você vai repetir. Primeiro erro, não entender que os filhos crescem. Qual é o primeiro erro? Seu filho tem 30 anos, você trata como se tivesse 5, pelo amor de Deus. Segundo erro, minimizar descobertas. Qual é o segundo erro? O seu filho, pela primeira vez, ele consegue fazer alguma coisa. Ô pai, olha o que eu estou fazendo. Aí o pai falou assim, na sua idade eu fazia melhor. Não dá, né, meu irmão? Aí, é balde de água fria. Não. Terceiro erro, não saber como controlá-los. Qual é o terceiro erro? Menino é solto. Quarto erro, exagerar nas cobranças. Pai e mãe pode cobrar dos filhos? Pode e deve, mas com afetividade. Não é a cobrança que humilha, é a cobrança que mostra cuidado, zelo, né? Quinto, não saber dar liberdade. Eu conheço jovens tristes, porque o pai nunca deixa dormir na casa do coleguinha. O pai nunca deixa ir no cinema. O pai nunca deixa brincar. A criança vive, ó. Não é soltar, mas é dar liberdade com responsabilidade. Sexto, demonstrar falta de confiança. Uma coisa é cuidado, outra coisa é ser investigador. Seu filho tem que saber que você tem cuidado por ele, mas que você não fique investigando as coisas dele. Sétimo, desesperar-se nas crises. Olha para cá. Uma coisa é o seu filho chegar em casa cheirando a álcool. Outra coisa é seu filho ser um alcoólatra. Tem a reação na medida da ação. O seu filho chegou bêbado, não adianta você bater, quebrar quarto. Não, é conversar. Tem mãe que tem um ataque tão grande que parece que o filho está no ar. Que a sua reação seja proporcional àquilo que ele fez. Oitavo, constranger os filhos. E o pai e a mãe quando quer faz. E o mãe então, quando quer uma tragédia. O cara começa a namorar. Aí leva a namorada em casa. A mãe fala assim: ah, Michele, eu vou te mostrar uma coisa que ninguém nunca viu. O que é, dona Ana? O retrato dele peladinho tomando banho. Ele tinha 2 meses. A cara do filho. Não, mãe, que mico. Não fique constrangindo os seus filhos. Numa mesa, o pessoal conversando legal, vira o pai da moça. Você trata aí de namorar minha filha direito, viu? E outra, ela não pode, quando ela toma leite, meu irmão, como que você me solta uma dessa pro namorado dela numa mesa de bar? Ela fica o quê? Constrangida, ela não vai querer o pai, né? O pai, só me constrangeu. Tem pai que faz, viu? Conta cada coisa lá da sua casa. Gente, uma coisa é você estar com a sua família, outra coisa é você estar conversando com uma visita, alguém que é de fora. Por mais intimidade que você tenha, você tem que saber a liberdade onde você vai fazer os outros rirem e onde você vai intimidar, constranger o outro. Tem uma diferença, né? Nono, colocar seu filho no altar. Ou seja, ninguém serve para ele. Ele leva um colega, você não gosta do colega. Leva uma namorada, você implica com a namorada. Leva o vizinho é vagabundo. Ou seja, o seu filho, ele fica sozinho, porque todo mundo não presta. Então não coloque o seu filho no altar. 10º erro, fazer chantagens. Qual é? O que é fazer chantagem? Se você fizer isso, eu te dou isso. Se você fizer isso, eu não te dou aquilo. Chantagem é quando falta o diálogo.
Eu quero encerrar, meus caros, lendo uma pequena cartinha chamada Desabafo de um Filho. É o filho falando sobre o seu pai. Perdoa-me, pai. É importante que leia o meu desabafo. Sempre falei que quando crescesse, queria ser igual ao Senhor, mas infelizmente eu mudei de ideia. Não imagino o quanto sofremos quando anoitece e não vem para o jantar, pois só chega em casa de madrugada, assim mesmo embriagado. Olha, não me importo que chute os meus brinquedos, pise-os, atire-os contra as paredes, bata raivosamente sem motivo, quando lhe pergunto por que o Senhor não deixa de beber. Pai, não me envergonho de usar roupas velhas, sapatos furados, e nem me incomodo com o pouco alimento que como. Na verdade, nada disso teria importância se o Senhor não bebesse. Por favor, não fique parado nos bares, perdendo tempo, dinheiro, saúde, bebendo e farreando ao lado daqueles que dizem ser seus amigos. Lembre-se, nós precisamos do Senhor. Eu preciso do meu pai. Eu queria tê-lo em casa todas as noites, para poder dizer antes de deitar: bença, meu pai. O senhor nunca está. Sabe, eu senti muita pena de vê-lo um dia desse, deitado na calçada. Os garotos que passavam começavam a tirar-lhe pedras. Seus cigarros estavam espalhados pelo chão, seu bolso revirado, e lá estava uma garrafa de cachaça quebrada a seus pés. Pedi que não fizessem aquilo, e eles me perguntavam: você conhece esse cachaceiro? Você conhece esse mendigo? Poxa, pai, quase que eu falei não, mas lembrei-me que certa vez me disse: filho, o verdadeiro homem não diz mentira. Então tomei coragem e respondi: sim, eu conheço, ele é meu pai. Eles riram de mim e falaram: se fôssemos você, teríamos vergonha de chamar esse bêbado de pai. Baixei a cabeça, me senti humilhado, meus olhos se encheram de lágrimas e eu chorei. Tentei levantá-lo, pedi para que se levantasse, enxuguei seu rosto pelo sol do meio-dia, contudo meu esforço foi inútil. O Senhor parecia não ouvir, gemia, dizia palavras incompreensíveis e rolava de um lado para o outro na calçada imunda. Os garotos foram embora dizendo: você está lidando com um pau d'água, sem vergonha, deixa-o aí. Pode ser que ao tentar atravessar a rua, o caminhão passe por cima dele e o mate. Seria melhor para você e sua família. Pai, foi duro ouvir aquilo. Eu senti como se o mundo inteiro caísse sobre a minha cabeça. Querido pai, por que o senhor não procura ajuda e deixa de beber? Não se envergonhe, pedir ajuda às vezes é necessário. Antes de terminar, quero que saiba uma coisa: o voto que fiz de amá-lo, respeitá-lo e querer-lhe bem, irei cumprir para sempre. Mas quando crescer, não quero ser mais igual ao Senhor. Assinado, seu filho que o ama, tristemente o ama. Gente, uma carta real de um filho de São Paulo que encontrou seu pai caído na Avenida Paulista. O pai morreu e ele escreveu um livro, e esta é uma das cartas que ele coloca no livro. Eu quero encerrar com uma pergunta para você, pai e mãe. Se o seu filho ou a sua filha fosse escrever hoje uma carta para você, falando tudo aquilo que eles sentem, qual seria o teor dessa carta? Você, filho e filha, se o seu pai ou a sua mãe fosse escrever uma carta para você, qual o teor desta carta? Pais e filhos jogam no mesmo time. Ou todos ganham, ou todos perdem.